Ei, me fala uma coisa, qual é a importância do altar no relacionamento com Deus? Porque toda vez que eu me aproximo de Deus, eu preciso renovar o altar. Qual é a importância de termos um altar renovado? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência na nossa série de aulas bíblicas sobre princípios divinos para superarmos os momentos de crise. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade. Aqui do lado tem um botãozinho vermelho, onde você pode se inscrever nesse canal, porque toda semana tem vídeo novo aqui. E se você é um inscrito, você recebe os vídeos em primeira mão. E não esqueça também de curtir esse vídeo, de comentar e de compartilhar, porque isso é muito importante. Maravilha? Deixa eu te falar uma coisa. Eu estou fazendo uma pesquisa e aqui embaixo eu vou deixar um link onde você vai clicar nesse link e você vai participar da minha pesquisa pessoal. Maravilha? Então, clica no link aqui embaixo e participa dessa pesquisa que é muito importante. E não deixe também de me acompanhar tanto no Instagram quanto no Telegram, porque essas imagens que você vê aqui, você pode ter ela tanto no Instagram quanto no Telegram. Maravilha? Lição de número 3, que tem como título O Despertamento Renova o Altar. Esdras, capítulo 3, do verso 2 ao verso 5 e depois do verso 10 ao verso de número 13, tá? Hoje nós vamos falar sobre a importância do altar. O que é o altar, Fábio? O altar é uma peça que tinha no Antigo Testamento que Deus pediu para que Moisés fizesse essa peça para que ela servisse de adoração a Deus. Então, o altar era uma peça fundamental para a adoração a Deus. Ninguém chegava, preste atenção, ninguém chegava no Santo dos Santos se não passasse pelo altar. O altar é peça fundamental, ok? Tinha o altar do holocausto lá fora e dentro do Santíssimo tinha a Arca da Aliança. Então, o altar era uma peça fundamental para que você acessasse o trono da graça. Mas qual a importância dela para os nossos dias? Será que eu sou o altar? É isso que nós vamos ver aqui nessa aula, tá bom? Tópico primeiro, o despertamento conduz o homem ao altar. Ponto primeiro, os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus que o altar lhe proporcionava. Então presta atenção. Nós estamos aqui no retorno de Israel, tá, do cativeiro babilônico para a cidade de Judá, para o estado de Israel. Eles estavam retornando. O que eles tinham que fazer agora? Eles tinham que renovar o seu culto. Eles tinham que renovar o seu acesso a Deus. É tão interessante que agora eles precisavam retornar. E eles precisavam, olha só, eles retornaram fisicamente. Eles retornaram politicamente, mas eles ficaram 7 meses sem ter um relacionamento profundo com Deus, sem reconstruir a sua aliança, sem reconstruir o altar. Aí num belo dia, eles resolveram retornar os verdadeiros cultos a Deus. Então presta atenção, o que eles fizeram? Eles retornaram. Querido, presta atenção no que eu vou te dizer. O retorno, ele é difícil em qualquer situação da vida. Não é fácil retornar. Tem pessoas que acham que é fácil quando você erra o caminho, você tomar uma decisão e voltar atrás. Por quê? Porque retornar te custa tempo. Retornar, às vezes, te causa dor. O retorno não é tão simples assim. Mas não é porque ele não é porque ele é tão simples assim, ele não é necessário. Eu preciso retornar. Se eu quero ter sucesso em alguma área da minha vida, eu preciso retornar. É por isso que o termo techuvá, o termo conversão na Bíblia, ele é muito interessante. Ou seja, eu preciso dar meia volta. Eu preciso pegar o caminho oposto. Retornar não é fácil, mas é necessário.
Você precisa ver aonde você está errando, aonde eu estou errando, para eu poder retornar. E retornar vai custar tempo, retornar vai custar esforço, dedicação, mas ele é capaz de salvar a minha, a tua, a nossa história. Então esse povo estava fazendo o quê? Retorno. É tão interessante que quando eles fizeram o retorno, quando eles fizeram a reconstrução do altar, olha o que diz o capítulo 3 e verso 3, tá? De Esdras. Eles fizeram isso sobre pressão. A Bíblia usa a palavra terror, ou seja, a população estava massacrando eles. Eles estavam sob pressão e isso estava causando medo para eles. Deixa eu te ensinar uma verdade. Faça o que você tem que fazer, mesmo quando tiver medo. Fábio, o que é isso? Com medo eu não posso agir negativo. Você precisa agir, mesmo tendo medo. Vai abrir um negócio, está com medo? Abre esse negócio. Você está querendo orar, mas está com medo de ter pensamentos negativos, de não conseguir chegar na presença de Deus. Dobre o seu joelho, faça, empreenda, mesmo quando tiver medo. O medo é 50% da coragem, porque às vezes eu preciso ter medo para eu agir. E o texto, ele é claro, que eles estavam sob pressão. A palavra aí é horror. Eles estavam sendo massacrados. Então eu aprendo esse princípio. Faça o que tem que fazer, mesmo quando tiver medo. Estar com medo? Vai para cima. Vai para cima. Jesus, antes de enfrentar a cruz, teve medo. Mas ele olhou, ele respirou fundo e disse: Pai, eu estou com medo. Ele queria até passar a bola para frente. Falou: não, passa essa bola aqui para outra pessoa. Eu não quero esse cargo, esse fardo. Eu não quero sofrer essa pressão que eu estou sofrendo. Eu abro mão desse negócio. Eu não quero. Mas de repente ele cai em si, ele diz: Pai, não faça conforme eu quero. Eu estou com medo, mas eu vou encarar isso. Então faça, mesmo quando tiver medo. Ponto 2. Todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Olha que interessante, Elias, ele teve que reparar o altar. Ou seja, sem reparar o altar, Deus não se manifesta. Olha para Ezequias, Ezequias teve que restaurar o altar. Se você não restaura, não tem manifestação de Deus. Olha agora aqui em Esdras, capítulo 3, verso 3. Eles tiveram que retornar, eles tiveram que restaurar o altar. Se não tiver restauração, não tem manifestação. Anote aí. Se não tiver restauração, não tem manifestação. Você quer que Deus se manifeste no seu altar? Restaura a sua vida. Empreenda, se esforça, tenha dedicação. Está sob pressão? Vai para frente. Não estou sentindo nada de Deus, Fábio. Continue restaurando o altar, porque a Bíblia diz que Deus manifesta no altar. Olha que interessante, a palavra altar em hebraico é misbeach. Misbeach, ela tem 4 consoantes em hebraico. A primeira é o mem, a segunda é o zayin, a terceira é o bet e a última é o rete. É tão interessante que altar, ele é tipo um acróstico. Então, olha que interessante, são 4 consoantes, pegou? É mem, zai, bet e rete. Então é mem, zai, bet, rete. Mem aqui é uma palavra em hebraico que significa perdão. Olha só, a palavra altar, ela tem 4 consoantes em hebraico, que é o mem, que é o zai, que é o bet e que é o rete, ok? A primeira, que é o mem, ela é uma palavra em hebraico, que essa palavra em português significa perdão. Então, olha só, o altar é um acróstico, que significa perdão, mem, tá? A outra letra em hebraico é o zai. Zai aqui significa retidão, integridade, tá? O que é? O que é integridade? É o cara ser inteiro, não ter falta de nada. Mas como ele conseguiu essa integridade? Porque ele foi perdoado.
Ele estava com falta, ele estava em falta, mas no relacionamento que ele teve com Deus, Deus perdoou ele. Aí ele entra no que? Ele entra num estado de retidão, de integridade. Ele é perdoado e ele é íntegro agora. Qual é a terceira consoante em hebraico aí? É o bet. Bet aqui significa bênção. Ou seja, eu só consigo ser abençoado quando eu sou perdoado. Então eu fui perdoado, agora eu entrei num estado de integridade, eu estou íntegro, eu estou completo, e quando eu estou completo, Deus me abençoa. Aí é o que? É o Zain, é o Bet. Bet é bênção. E por último, vem o Rete. O que é o Rete, Fábio? O Rete é vida. Ou seja, o altar me dá perdão, ele me dá retidão, ele me dá bênção e ele me dá a vida. É por isso que Jesus disse que quando ele veio, ele ia nos dar vida e vida em abundância. Então o que o altar me proporciona? O altar me proporciona perdão, retidão, bênção e vida com abundância. Por isso que eu preciso restaurar o meu altar, porque quando eu restauro o meu altar, eu recebo perdão, retidão, eu recebo a bênção de Deus e a bênção vem com a vida. Isso é impactante. Ponto 2. Cristo, centro da nossa comunhão com Deus. Querido, presta atenção no que eu vou te dizer. O altar no Antigo Testamento não era o centro do culto. Muitas pessoas vão dizer que o altar era o centro. O altar era a coisa mais importante do culto no Antigo Testamento. Ele nunca foi o centro. Olha o que diz o texto de Êxodo, capítulo 29, verso 42 a 43. O que diz aí? Que Deus iria visitar, que Deus iria passar pelo altar. Então o que eu aprendo aí? Que o altar não era o centro, mas sim o seu visitante. Ou seja, Deus iria passar pelo altar. Onde Deus falaria? No altar. Então você consegue entender que o visitante é muito mais importante do que o altar? Porque quem que é o altar? Somos nós hoje. Eu sou o altar, vocês são altares, nós somos altares. Então nós não somos o centro, nós não somos a evidência, nós não somos a coisa mais importante. Que o altar, ele nada mais era do que uma peça aonde Deus visitava, aonde Deus passava e falava com o seu povo. Ou seja, então o altar não é o mais importante, o visitante é o mais importante. Ou seja, eu não sou o centro do culto, eu não sou o centro do evangelho, nós não somos o centro das aulas, o centro das atenções, mas Cristo vive em nós. E se Cristo vive em mim, eu não sou o centro, Ele que é o centro. Por isso que existe o egocentrismo, o homem no centro. Por isso que eu preciso tirar o ego do centro e preciso colocar Deus no centro. Então, se eu coloco Deus no centro, a minha vida é uma vida teocrática, Deus governando o centro da minha existência. Mas se eu coloco o ego no centro, eu vivo uma vida egocêntrica. Por isso que eu preciso colocar Deus no centro. Aí Deus é o centro da minha existência. Então é isso que nós precisamos entender. Ponto 2. O Espírito Santo quer pelo despertamento mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. Então presta atenção, o que o Espírito Santo faz quando ele vem no meu altar? Primeiro, ele revela que Cristo é o Filho de Deus. Tá? Se você não tiver essa consciência, se você não foi impactado que ele é o Filho de Deus, você não está com o altar renovado. Segunda coisa que o Espírito Santo de Deus faz, ele ensina. Ensina o que, Fábio? Olha que interessante, ele ensina, por exemplo, como enfrentar insultos, mesmo sendo justo e honesto. Por quê? Porque Cristo é o exemplo maior. Ele sendo justo e honesto, ele foi insultado. Então, se ele foi insultado, sendo justo e honesto, o Espírito Santo precisa me mostrar, ele precisa me ensinar que eu preciso passar também por essa experiência. Sem essa experiência, o altar não está renovado.
tá? Ponto 3. Outra coisa que o Espírito Santo faz, 4 coisas que ele faz, tá? Nós já falamos 2. A terceira, ele explica que agora está tudo cumprido. Ou seja, quando o Espírito Santo de Deus se manifesta na minha vida, quando ele entra no meu altar, ele explica para mim, ele deixa claro que aquilo que Cristo fez na cruz já é o suficiente para eu ter a vida eterna. Eu não preciso fazer mais nada, a cruz é suficiente. Fábio, então eu não preciso mais ir da igreja? Não. Ou seja, sacrifícios humanos para alcançar o céu, não precisa. O que eu preciso fazer agora? Me aproximar dele. Não para eu ser salvo, porque o que me dá a salvação é a cruz. Se eu abraço a cruz, agora, se eu já abracei a cruz, eu já fui salvo. Agora eu preciso ser amigo dele. Agora eu preciso ter um relacionamento mais profundo com ele. É por isso que tem irmãos na igreja que é mais assim com Jesus. Por quê? Porque todos foram salvos, mas tem aqueles amigo que é mais chegado do que irmão. São aquelas pessoas que se dedicam mais, que se aproximam mais. Aí tem mais afinidade com o céu, tem mais afinidade com Deus. A quarta coisa que o Espírito Santo faz, ele penetra na consciência pela cruz. Ou seja, se a minha consciência é uma consciência pecaminosa, é uma consciência marcada pelo pecado, a cruz ainda não fez efeito. A cruz precisa impactar aqui, ó. A cruz precisa mover aqui. Para quê? Para que as minhas ações reflitam a cruz de Cristo. Tópico 3, cuidado com as imitações. Querido, o que nós estamos estudando, a nossa revista, é uma revista da década de 90. Em 1993 foi escrita essa revista. E se nós lermos cuidado com as imitações, nós vamos ver que uma coisa que foi escrita há 30 anos atrás quase, há 27 anos atrás quase, nós vamos entender, nós vamos ter a certeza de uma coisa, que nós precisamos ser renovado novamente. Porque aquilo que o pastor escreveu há 27 anos atrás, parece que está acontecendo hoje, nos nossos dias atuais. Estamos perdendo o senso de culto, show está dominando, pessoas é mais importante do que o próprio Cristo, do que o próprio culto, do que o próprio visitante, entre aspas, do que o próprio morador do culto. Então eu preciso tomar muito cuidado, que tem coisas que parece que é espiritual, mas não é. Nem tudo aquilo que cresce de forma poderosa é a obra de Deus. Porque se fosse assim, grandes movimentos que surgiram e que estão crescendo de forma assustadora, estão fora dos princípios bíblicos. Então cuidado com essa teologia. Tudo aquilo que cresce é de Deus. Nem tudo aquilo que cresce é de Deus. Que o Eterno continue te abençoando, te prosperando, te guardando, te livrando, te abençoando, te despertando. E até semana que vem, querendo Deus.